Imagine descobrir que tudo o que você pensava saber sobre a história de um país inteiro era apenas metade da verdade. Agora imagine que essa história envolve assassinatos brutais, profecias que levaram à morte de milhares, campos de concentração que mataram crianças e um sistema tão cruel que até hoje o mundo ainda sente suas cicatrizes. Esta é a história real de como os europeus roubaram a África do Sul. E garanto que você nunca viu essa cronologia contada dessa forma. Se você está pronto para conhecer a verdade completa, sem filtros, continue assistindo. E já aproveita para deixar aquele like porque esse vídeo vai virar sua compreensão de cabeça para baixo. Era o ano de 1652. Enquanto o mundo ainda tentava entender suas próprias fronteiras, uma companhia holandesa decidiu que um pedaço da África seria perfeito para seus negócios. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, conhecida como VOC, estabeleceu uma simples estação de abastecimento no Cabo da Boa Esperança, sob liderança de Jan van Riebeeck. O plano parecia inocente: criar um ponto de reabastecimento para navios que viajavam entre a Europa e as Índias Orientais. Água fresca, carne, vegetais, nada mais. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Esse simples posto de abastecimento foi o início de mais de 300 anos de destruição sistemática. O cabo estava perfeitamente localizado, no meio do caminho entre a Europa e a Ásia. Isso foi antes do Canal de Suez existir. O clima temperado e o solo fértil da região tornaram o local ideal para a agricultura. E logo, aquela pequena estação começou a crescer. Mas crescer significava uma coisa: expansão. E expansão significava roubo. Os colonos holandeses, conhecidos como boers, uma palavra holandesa que significa fazendeiros, começaram a empurrar suas fronteiras para o interior em busca de terras mais férteis para a agricultura e criação de gado. Mas trabalhar essas terras exigia mão de obra. E a VOC tinha uma solução perfeita para isso: escravidão. Em 1658, apenas 6 anos após o início do assentamento, os primeiros escravos foram importados para o Cabo, um grupo de angolanos capturados de um navio português. Com o tempo, milhares mais foram trazidos de Moçambique, Madagascar, Indonésia, Índia e Sri Lanka. Eles realizavam trabalho forçado nas fazendas, nas casas e a serviço da VOC. Esta foi a fundação econômica da colônia: trabalho escravo arrancado de pessoas sequestradas de suas terras. Mas havia um problema: a terra que os holandeses estavam tomando já tinha donos. Os Khoikhoi, os habitantes originais da região, liderados por chefes como Altumato e Doman, viviam ali há milhares de anos como pastores e criadores de gado. Mas conforme mais terras eram roubadas pelos holandeses, as tensões aumentaram. O que começou como competição por pastagens e água rapidamente se transformou em conflito total. As guerras Khoikhoi holandesas começaram em 1659 e continuaram intermitentemente até a década de 1670. Foram alguns dos primeiros confrontos violentos entre colonizadores europeus e comunidades africanas indígenas. Armados com armas superiores e apoiados pela VOC, os colonos holandeses gradualmente deslocaram os Khoikhoi de suas terras ancestrais, destruindo completamente seu modo de vida tradicional. Mas a história fica ainda mais brutal. No século XVIII, a fronteira holandesa avançou ainda mais para o leste. Desta vez, eles encontraram os Xhosa, um povo poderoso e organizado de língua banta que vivia na fronteira oriental do Cabo há gerações. O que se seguiu foi mais de um século de guerra intermitente, conhecida como as Guerras da Fronteira do Cabo. 9 grandes conflitos travados entre 1779 e 1879, conforme colonos boers e, mais tarde, o Império Britânico lutavam contra os Xhosa por terra, gado e controle.
Os europeus viam o território Xhosa como terras agrícolas férteis e um tampão estratégico. Mas para os Xhosa, a terra era muito mais do que solo. Era fonte de identidade, história e sobrevivência. As forças coloniais implementaram táticas de terra arrasada, queimando casas, tomando gado e deslocando à força comunidades inteiras. Os Xhosa foram gradualmente dominados pelo poder de fogo europeu superior e estratégia imperial. Mas a guerra não foi a única coisa que quebrou os Xhosa. E aqui está uma das histórias mais trágicas e perturbadoras que você já vai ouvir. Em 1856, uma garota de 15 anos, chamada Nonkawusi, afirmou que os ancestrais haviam falado. Ela disse que se os Xhosa matassem seu gado e destruíssem suas colheitas, os colonizadores desapareceriam e uma nova era começaria. Seu tio, um profeta respeitado, acreditou nela, e milhares de outras pessoas também. No início de 1857, mais de 400.000 cabeças de gado foram abatidas. As pessoas destruíram suas próprias plantações. Esperaram. E esperaram. Mas a profecia nunca se tornou realidade. Em vez disso, a fome varreu a terra. Mais de 40.000 pessoas morreram. Os Xhosa, que antes eram resistentes ferozes, foram deixados devastados, não apenas por armas, mas por esperança transformada em tragédia. Esta foi uma das maiores catástrofes auto-infligidas da história, nascida do desespero absoluto de um povo sendo destruído sistematicamente. Enquanto isso, ao mesmo tempo em que os Xhosa ainda resistiam à expansão colonial no leste, outra grande mudança estava acontecendo no Cabo. Em 1795, durante as Guerras Napoleônicas, a Grã-Bretanha tomou a colônia do Cabo dos holandeses para impedir que caísse nas mãos da República Batávia controlada pelos franceses, que havia substituído a monarquia holandesa. O Cabo era valioso demais para perder. Em 1803, sob o Tratado de Amiens, uma breve paz na Europa, a Grã-Bretanha concordou em devolver o Cabo aos holandeses, agora representados pela República Batávia. No entanto, a paz não durou. Quando a guerra entre Grã-Bretanha e França recomeçou, os britânicos temiam que o Cabo pudesse novamente cair sob influência francesa. Então, em 1806, lançaram uma invasão completa. O momento crucial veio na Batalha de Blouberg, ao norte da cidade do Cabo. As forças britânicas sob Sir David Baird derrotaram os defensores batávios, garantindo o controle britânico do Cabo permanentemente. Isso marcou o início de mais de um século de domínio britânico na África do Sul. Os britânicos introduziram um novo estilo de administração colonial, mais centralizado, de língua inglesa e voltado para reformas. Eles mudaram o sistema legal, impuseram o inglês nas escolas e tribunais e, em 1834, aboliram a escravidão em todo o império. Para os Boers, essas mudanças eram intoleráveis. Muitos dependiam de trabalho escravo para suas fazendas e viam as políticas britânicas como uma ameaça à sua autonomia, língua e fé. O resultado foi a Grande Jornada, um êxodo em massa de famílias Boers para o interior para escapar do controle britânico. Uma das figuras principais era Piet Retief, que acreditava que os Boers precisavam de uma terra própria. Então, em 1837, ele liderou um grupo para o interior, esperando negociar terras diretamente com governantes locais. Agora, enquanto esse conflito entre os Boers, os Xhosa e os britânicos acontecia, outro poder estava surgindo no Nordeste, os Zulus. Em 1816, os Zulus tinham acabado de perder seu líder, o rei Senzangakona. Seu filho, Shaka Zulu, tomou o poder derrubando seu irmão Sigujana e rapidamente transformou um reino relativamente menor em uma das forças militares mais formidáveis do sul da África. Através de inovação militar, disciplina brutal
e uma estrutura de comando centralizada, Shaka expandiu o alcance do reino e redefiniu a guerra com táticas como a formação de chifre de búfalo e a lança curta de perfuração. Mas conforme seu império crescia, também cresciam sua paranoia e crueldade. Shaka ordenou execuções em massa, proibiu o plantio de colheitas durante o luto e tornou-se cada vez mais errático. Até sua própria família não estava segura. E poucos sentiram isso mais intensamente do que seus meio-irmãos Dingane e Milangana. Dingane, o mais calculista dos dois, observou Shaka tornar-se cada vez mais isolado. Com a ajuda de Milangana e um induna de confiança chamado Mbopa, ele elaborou um plano para remover Shaka do poder. Em setembro de 1828, enquanto Shaka se recuperava de uma doença em seu kraal, em Quaducuzá, Mbopa atacou primeiro, esfaqueando o rei. Dingane e Milangana se juntaram. Em minutos, Shaka, o arquiteto da nação Zulu, estava morto. Seu corpo foi enterrado em um túmulo secreto. Após o assassinato, Dingane não perdeu tempo consolidando o poder. Ele mandou executar Milangana e purgou dezenas de apoiadores de Shaka, temendo que pudessem se voltar contra ele. Mas governar não era tão simples. Dingane herdou um exército ainda leal à memória de seu irmão e uma corte fraturada por anos de medo e brutalidade. Para estabilizar seu reinado, Dingane mudou a capital para Umgungundlovu, um vasto kraal real no atual KwaZulu-Natal, onde governou através de uma mistura de diplomacia e violência. Ao contrário de Shaka, que liderava nas linhas de frente, Dingane frequentemente confiava em seus indunas para transmitir seus comandos e fazer cumprir suas ordens. Apesar de não ter o carisma e o gênio militar de Shaka, Dingane manteve o reino unido, pelo menos por um tempo. Mas os desafios se acumularam. A inquietação interna fermentava, e foi nesse contexto que Piet Retief chegou à corte de Dingane. No início da década de 1830, um grupo de invasores agindo sob um chefe rival chamado Sikonyela roubou o gado dos rebanhos reais. Para os Zulus, o gado não era apenas riqueza, mas um símbolo de poder, legitimidade e favor espiritual. O roubo foi mais do que um insulto. Foi um desafio direto à autoridade de Dingane. Irritado e humilhado, Dingane procurou uma maneira de recuperar o gado roubado e enviar uma mensagem aos seus inimigos. Nessa época, um grupo de Voortrekkers liderado por Piet Retief chegou à sua corte pedindo terras. Dingane contou a Retief sobre o gado roubado e deixou claro: nenhuma terra seria discutida até que o gado fosse devolvido. Vendo uma oportunidade, Retief se ofereceu para recuperar o gado, esperando que isso conquistasse a confiança de Dingane e garantisse terras para seu povo. Nos olhos de Dingane, Retief não era apenas mais um colono. Ele era um forasteiro que poderia ser usado como uma ferramenta para restaurar a ordem e provar aos rivais, tanto internos quanto externos, que o rei ainda detinha poder. Retief recuperou o gado roubado de Dingane por um chefe rival, um gesto de boa vontade destinado a ganhar a confiança do rei Zulu. Depois de devolver o gado, Retief e sua delegação foram convidados para uma celebração em Umgungundlovu, o kraal real de Dingane. Mas as coisas tomaram um rumo sombrio. Seguindo o costume Zulu, o grupo de Retief deixou suas armas do lado de fora antes da festa, ao comando de Dingane, supostamente proferido como Bulalane Abatakati, que significa matem os feiticeiros. Retief e todo o seu grupo foram emboscados e brutalmente mortos. Seus corpos foram deixados para apodrecer, uma mensagem arrepiante para os outros Voortrekkers. Dingane via os Boers não como aliados, mas como invasores que representavam uma ameaça ao seu reino, especialmente quando se moviam cada vez mais fundo em território Zulu. Seu ataque preventivo foi brutal, mas aos seus olhos necessário.
A morte de Retief chocou os Voortrekkers, que agora enfrentavam a ameaça muito real de aniquilação Zulu. Entre Andries Pretorius, um novo líder que rapidamente organizou uma força bem armada para defender os colonos e vingar o massacre. Pretorius era estratégico e profundamente religioso. Ele e seus homens fizeram um voto solene a Deus. Se fossem vitoriosos, construiriam uma igreja e honrariam o dia da batalha para sempre. Este voto se tornou central para a identidade africâner. Em 16 de dezembro de 1838, Pretorius liderou cerca de 470 boers até as margens do rio Income, onde formaram um círculo defensivo com suas carroças, um lager. Do outro lado do rio, mais de 10.000 guerreiros Zulus se preparavam para atacar. A Batalha do Rio de Sangue foi rápida e mortal. Os Zulus, armados com assegais e escudos, atacaram em ondas, mas foram recebidos com fogo disciplinado de mosquetes e canhões. Os Boers mantiveram sua posição e as baixas foram impressionantes. Mais de 3.000 guerreiros Zulus mortos, enquanto os Boers sofreram quase nenhuma perda. O rio ficou vermelho de sangue, literalmente. Após a derrota de Dingane, após a Batalha do Rio de Sangue, seu meio-irmão Mpande viu uma oportunidade. Ele se separou com milhares de seguidores, aliou-se aos Voortrekkers e, em 1840, com a ajuda deles, derrotou Dingane e assumiu o trono. Mas Mpande não era seu típico rei guerreiro como Shaka. Ele era mais um sobrevivente político. Governou por mais de 30 anos, não através de pura força, mas jogando todos uns contra os outros. Britânicos, Boers, até seus próprios filhos. Enquanto isso, os Boers se moveram rapidamente para estabelecer seu próprio governo. Eles criaram a República de Natália, com Pietermaritzburg como capital. Este era o sonho dos Voortrekkers, uma terra livre do controle britânico onde pudessem se governar. Mas os britânicos não tinham intenção de deixar uma república boer sentar ao longo da valiosa costa sudeste. Em 1842, os britânicos lançaram uma campanha militar e derrotaram os boers na Batalha de Congela. Em 1843, eles formalmente anexaram a República de Natália, forçando os boers a abandonar seu assentamento e seguir mais para o interior. Sentindo-se traídos e determinados a viver independentemente, muitos boers empreenderam uma segunda migração conhecida como a fase interior da Grande Jornada. Eles se mudaram para o norte e fundaram duas novas repúblicas: a República Sul-Africana, Transvaal, em 1852, e o Estado Livre de Orange, em 1854. Essas repúblicas se tornaram o coração da identidade boer. Isoladas, autossuficientes e ferozmente resistentes à influência britânica. Agora, de volta ao reino Zulu. Mpande tinha muitos filhos, mas dois em particular, Cetshwayo e Mbuyazi, estavam travados em uma luta pelo poder. Mpande favorecia Mbuyazi, embora Cetshwayo fosse mais velho e tivesse muito mais apoio entre os guerreiros e generais Zulus. A tensão explodiu em 1856 na Batalha de Ndonda Kusuka. Foi irmão contra irmão. As forças de Cetshwayo aniquilaram o exército de Mbuyazi, matando não apenas seu rival, mas 6 dos filhos de Mpande e milhares de seus seguidores. Alguns foram até varridos para o rio Tugela e devorados por crocodilos. Brutal não descreve. Depois disso, Cetshwayo era basicamente rei em tudo, exceto no nome. Mpande ficou no trono, mas todos sabiam quem realmente tinha o poder. Quando Mpande morreu em 1872, Cetshwayo se tornou oficialmente rei. Seu governo foi sobre restaurar o orgulho militar e a independência Zulu. Ele reconstruiu os regimentos, reintroduziu disciplina rigorosa e modernizou o exército onde podia. Mas isso preocupou os britânicos.
Eles viram o novo e forte exército Zulu como uma ameaça, especialmente porque os britânicos agora estavam pressionando por controle completo sobre o sul da África. E havia uma razão para isso, porque alguns anos antes, em 1867, um garoto de 15 anos chamado Erasmus Jacobs pegou uma pedra brilhante na fazenda de sua família ao longo do rio Orange. Aquela pedra acabou sendo o diamante Eureka de 21 quilates e desencadearia a primeira corrida do diamante da África do Sul. Mas a terra em que foi encontrado, conhecida como Griqualand West, era um campo de batalha política. Era o lar do povo Griqua, liderado por Nicholas Waterboer e cercado por chefias africanas, colonos Boers e a expansiva colônia do Cabo Britânica. Ninguém tinha controle total, mas uma vez que os diamantes entraram em cena, isso mudaria. Milhares de garimpeiros inundaram a região. Em 1871, usando um acordo duvidoso com Waterboer, os britânicos anexaram a terra, oficialmente absorvendo-a na colônia do Cabo. Então os britânicos deram um ultimato a Cetewayo: desmantele seu exército, aceite proteção britânica e basicamente desista de sua soberania. Cetewayo recusou. Isso iniciou a Guerra Anglo-Zulu. Em janeiro de 1879, as forças britânicas cruzaram para o território Zulu, esperando uma vitória rápida. Mas em 22 de janeiro, na Batalha de Isandlwana, o impensável aconteceu. Mais de 20.000 guerreiros Zulus, armados com lanças e escudos, superaram em manobra e aniquilaram uma coluna britânica de quase 1.800 soldados. Foi a pior derrota já infligida a um exército britânico moderno por forças indígenas. O mundo ficou atordoado, mas os britânicos logo se reagruparam, trazendo poder de fogo esmagador, milhares de reforços e uma estratégia de terra arrasada. Em 4 de julho, eles atacaram Ulundi, a capital Zulu. A batalha foi brutal. Metralhadoras Gatling contra assegais. E os Zulus foram esmagados. Cetewayo foi capturado e exilado para a cidade do Cabo, mais tarde para Londres. Os britânicos então desmontaram o reino, dividindo Zululand em 13 chefias rivais, deliberadamente semeando divisão. Com isso, o reinado de reis Zulus poderosos e independentes efetivamente terminou. Enquanto isso, o Império Britânico também anexou o Transvaal, sob o pretexto de protegê-lo de ataques Zulus. Os Boers viram isso como intimidação imperial. Em 1880, eles já tinham tido o suficiente. Liderados por Paul Kruger, eles se revoltaram. Armados com rifles Mauser de longo alcance e conhecimento incomparável do terreno, os Boers lutaram uma campanha de guerrilha. Na colina Majuba, em 1881, eles surpreenderam o mundo ao aniquilar uma força britânica no topo de uma montanha, uma das derrotas mais humilhantes da história militar britânica. A guerra foi curta, mas eficaz. A Grã-Bretanha, não querendo um conflito prolongado, reconheceu a independência do Transvaal, por enquanto. Então, em 1886, enormes depósitos de ouro foram encontrados em Witwatersrand, transformando Joanesburgo na capital do ouro do mundo quase da noite para o dia. De repente, o Transvaal não era apenas uma república de fronteira teimosa. Ele estava sobre algumas das terras mais ricas da terra. Os britânicos o queriam de volta. Em 1899, eles lançaram uma invasão em grande escala. Desta vez, eles vieram preparados, mas os Boers também. Os Boers voltaram às suas táticas de ataque e fuga, emboscando linhas de suprimentos, atirando em patrulhas e desaparecendo no velde. Eles eram cavaleiros e atiradores especialistas, mas a resposta britânica foi impiedosa. Sob Lord Kitchener, os britânicos implementaram uma política de terra arrasada, incendiando fazendas, destruindo suprimentos de alimentos
e construindo bloqueios conectados por cercas de arame farpado para prender os combatentes Boers. Pior ainda, eles prenderam civis Boers, principalmente mulheres e crianças, em campos de concentração sob condições horríveis. Quase 28 mil deles morreram de doenças, fome e negligência. Campos de concentração, na África do Sul, décadas antes da Segunda Guerra Mundial. Deixe isso afundar. Em 1902, os Boers estavam exaustos. Suas terras foram destruídas, seu povo dizimado. Eles se renderam e os britânicos anexaram ambas as repúblicas Boers. Os britânicos venceram, mas a um custo brutal. A África do Sul estava maltratada, dividida e sangrando. O país estava tecnicamente em paz, mas as tensões ainda ferviam. Fazendas Boers foram queimadas até virar cinzas. Soldados britânicos foram enterrados por todo o Velde. E os sul-africanos negros, que foram pegos no fogo cruzado ou explorados para trabalho, ficaram sem nada além de cicatrizes. Para consolidar o controle, a Grã-Bretanha pressionou pela unificação. Em 1910, a União da África do Sul nasceu, combinando a colônia do Cabo, Natal, o Transvaal e o Estado Livre de Orange em um único domínio autônomo do Império Britânico. Tinha uma bandeira, um governo, mas estava longe de ser uma nação. O poder foi colocado firmemente em mãos brancas. O novo governo foi dominado por elites britânicas e africâneres. Louis Botha, um ex-general Boer, tornou-se o primeiro primeiro-ministro em 1910, enquanto o monarca britânico permaneceu chefe de Estado. Enquanto isso, a maioria negra, mais de 80% da população, foi completamente excluída do poder político. Isso não era apenas segregação, era o plano legal para um sistema de castas raciais. A exclusão não foi apenas sentida, foi respondida. Em 1912, um grupo de sul-africanos negros educados em missões, professores, advogados, jornalistas e chefes, formou o Congresso Nacional Nativo Sul-Africano, mais tarde renomeado Congresso Nacional Africano. Fundadores-chave incluíam figuras como Pixley K. Isaka Seme, John Dube e Sol Plaatje. Muitos deles estudaram em prestigiadas escolas missionárias e universidades como Fort Hare, Lovedale ou até no exterior nos EUA e Grã-Bretanha. Eles representavam uma nova geração, educada, politicamente consciente e determinada a ser ouvida. No início, seus métodos eram respeitosos e contidos. Eles acreditavam na promessa britânica de justiça. Escreveram cartas, organizaram delegações e viajaram para Londres para pedir tratamento justo, mas foram em sua maioria ignorados. Em 1913, a Lei de Terras Nativas deu o primeiro grande golpe legislativo. Proibiu os sul-africanos negros de comprar, alugar ou possuir terras fora de reservas nativas designadas, que representavam apenas 7% das terras da África do Sul. Apesar da população negra ser a grande maioria, essas reservas foram deliberadamente colocadas longe de cidades e minas. Eram superlotadas, subdesenvolvidas e despojadas de oportunidades. Foi roubo de terras legalizado e forçou milhares de famílias negras a sair de terras férteis para a pobreza. O ANC imediatamente protestou, lançando uma de suas primeiras campanhas nacionais. Mas, novamente, o governo não cedeu. Na década de 1920, a economia da África do Sul estava em expansão. Para alguns, ouro e diamantes estavam fluindo como nunca. O país estava se tornando o motor econômico do continente. Mas por trás dessa prosperidade, havia um sistema brutal. Trabalho negro construiu riqueza branca. Homens negros foram recrutados de áreas rurais e países vizinhos como Moçambique, Lesoto e Malawi para trabalhar nas minas. Esses não eram empregos, eram sentenças. Os mineiros viviam em compostos apertados e cercados, longe de suas famílias, sob vigilância rigorosa.
ganhavam centavos enquanto supervisores brancos lucravam fortunas. O governo impôs isso com um sistema de leis de passe, documentos que restringiam para onde as pessoas negras podiam ir, viver ou trabalhar. Sem um passe, você poderia ser preso na hora. Era controle disfarçado de ordem. Ao mesmo tempo, a fome de terras piorou. A Lei de Terras de 1913 foi apenas o começo. Uma emenda de 1936, a Lei de Terras e Fideicomisso Nativo, prometeu aumentar as terras para a propriedade negra de 7% para 13%. Mas mesmo essa terra permaneceu sob controle do Estado, e a maioria dos sul-africanos negros ainda não tinha para onde ir. Sindicatos começaram a surgir, especialmente no final dos anos 20 e início dos anos 30. Trabalhadores negros começaram a se organizar, fazendo greve por melhores condições de pagamento, especialmente nas minas e ferrovias. O Sindicato Industrial e Comercial de Trabalhadores se tornou um dos maiores movimentos de massa na África do Sul no final dos anos 20, reunindo trabalhadores da Cidade do Cabo ao Zimbábue. O ANC, enquanto isso, permaneceu cauteloso e voltado para a elite. Sua liderança era em sua maioria de classe média, focada em petições educadas e reforma cautelosa. Mas uma nova geração de pensadores estava observando. Eles viram que resistência educada não era suficiente. Mudança real, exigiria algo maior. Conforme a União se solidificou, também o fizeram seus símbolos. Em 1928, a África do Sul adotou uma nova bandeira, uma tricolor de laranja, branco e azul, com 3 bandeiras menores no centro: a Union Jack, a bandeira do Transvaal e a bandeira do Estado Livre de Orange. Foi um compromisso entre identidade britânica e africâner, mas para os sul-africanos negros era um símbolo claro de exclusão. Conforme a Segunda Guerra Mundial se aproximava, outra força poderosa estava surgindo: o nacionalismo africâner. Os africâneres, descendentes de colonos holandeses, há muito se sentiam marginalizados pelo domínio britânico. Muitos ainda carregavam a amargura das guerras anglo-boers e da destruição de suas repúblicas. Agora começaram a se organizar politicamente, culturalmente e economicamente. O Broederbond, uma sociedade secreta africâner só para homens, trabalhou nos bastidores para promover unidade, língua e controle africâner. Em 1914, formaram o Partido Nacional, mas foi nos anos 30 e 40 que realmente ganhou tração. Eles pressionaram por uma África do Sul dirigida por africâneres para africâneres, com a supremacia branca em seu núcleo. Muitos admiravam a Alemanha nazista e flertavam com ideias fascistas. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns africâneres se opuseram a que a África do Sul se juntasse à guerra ao lado da Grã-Bretanha. No final da guerra, o clima político mudou. Em 1948, o Partido Nacional venceu as eleições gerais. E com isso, apresentaram ao mundo uma nova palavra: apartheid, uma palavra africâner para separação. E se você chegou até aqui, você merece saber o resto dessa história, porque o que veio depois de 1948 foi décadas de um dos sistemas mais cruéis e desumanos que o mundo já viu. O apartheid não foi apenas segregação, foi engenharia social em escala industrial. Esse é o legado do roubo europeu da África do Sul. Se esse vídeo abriu seus olhos para a verdade dessa história brutal, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história, porque quanto mais pessoas souberem a verdade, mais difícil será para a história se repetir. Nos vemos no próximo vídeo.